Mês de agosto também ficou conhecido como o Agosto Lilás. E aqui na cidade a gente acompanha várias movimentações envolvendo este tema. Por isso que aqui no podcast da CDL aproveitamos e convidamos a vereadora Sandra Donato, ela que já é bem conhecida aqui na nossa cidade, também já ocupou cargo de secretaria, né? Então tem uma história na política também. Sandra, seja muito bem-vinda aqui no podcast para falar sobre esse tema hoje. Eu que agradeço o convite, Daniele. Estou muito feliz em estar participando aqui do podcast e compartilhando um pouquinho mais aí da minha história e um pouquinho mais de conhecimento. Sandra, primeiramente vamos explicar o que é o Agosto Lilás. O Agosto Lilás nada mais é que a Lei Maria da Penha, né? E este ano, a Lei Maria da Penha ela completa 19 anos, né, de existência. E por isso que esse ano, eu até acredito que esse tema ele evidenciou mais, né? A gente viu uma movimentação maior nos estados, municípios, Senado Federal, então todo mundo levantando a bandeira, porque ele completou 19 anos. E aí uma coisa interessante, e eu acho que legal e importante de frisar, que a Lei Maria da Penha, ela não é somente para as mulheres, né? Ela vem proteger os homens também, e que muitos não sabem. E, vereadora, às vezes a gente fala assim de um tema que parece... se fala esse ano de novo sobre o tema, mas os números, eles são assim, por mais que se fala, que se tenha campanha, os números são muito altos quando se fala de violência contra a mulher, né? Os números são gritantes, né? Principalmente parece que aqui na nossa região olha, são inclusive bem significativos, em Sinop, né? Até, inclusive, acho que na semana retrasada, onde eu peguei os dados, Sinop estava... batendo aí 800 medidas protetivas este mês, entende? Então, assim, é um número muito alto, ao mesmo tempo ele é assustador, mas também a gente vê que a mensagem está chegando. Por quê? A partir do momento que a gente tem os números, é sinal que as pessoas estão denunciando, é sinal que as pessoas estão fazendo o registro. Então, digamos assim, as campanhas, tudo aquilo que a gente fala na mídia está chegando dentro dos lares. Antes, nós não tínhamos os números. Então, era uma coisa velada. Hoje, não. Hoje, a gente fala assim, nossa, Sinop, ela está sendo a cidade com maior índice, né, de violência contra a mulher, hoje no estado de Mato Grosso. Mas que bom que temos esses números, por quê? Porque as pessoas estão denunciando. Então, está chegando lá no magistrado, está chegando no fórum, e aí a gente consegue evidenciar realmente quantos casos nós temos dentro do nosso município, e aí intensificar as políticas, intensificar realmente que ações que nós vamos adotar daqui para frente. E, Sandra, por que você assim, está movimentando bastante, puxando à frente desse assunto também? Bom, Dani, eu acredito que assim... o peso, né, a responsabilidade. Hoje, sendo a única mulher eleita, né, no nosso município de Sinop, a Câmara ela compõe 15 vereadores, e aí dos 15 eu sou a única mulher. E, querendo ou não, as mulheres olham para você e elas acreditam no seu trabalho, acreditam na tua capacidade, e gerou-se aí uma esperança, né? Não que não se tenha nas que passaram lá, até porque nós temos uma história no nosso município. Eu vou até aqui fazer um parêntese. Na época, a Cleusa Navarini foi uma das que levantou a bandeira, que trouxe também, que brigou bastante pela Delegacia da Mulher. Então, nosso município, todas as mulheres que adentraram a Câmara Municipal, elas realmente abraçaram a causa da mulher. E eu agora, neste papel, não poderia ser diferente, né? Então, hoje, sendo a única mulher ali, é uma bandeira forte, de representatividade, e que quem que vai olhar para as mulheres? Outra mulher. E, Sandra, quando a gente fala desse assunto, ele é um assunto bastante polêmico e delicado também, não é? Exato. Exatamente. É porque assim as pessoas acabam confundindo também os papéis, né? Então, assim, às vezes tem uma interpretação que você quer pegar essa bandeira só para meramente fazer política, outros entendem e veem e compreendem que você está ali não é para fazer política, mas sim lutar pela causa. Mas tudo isso você só vai realmente demonstrar com o trabalho. Você vai demonstrar com atitude, com ação, né? E este tema, se ele não for realmente debatido, explicitado, como ele tem que ser,
ele fica esse milindre, na verdade, na hora de você pôr ele na mesa e discutir, porque realmente ele é um tema muito sensível. E hoje as mulheres, elas têm conquistado espaço, não como nós gostaríamos, mas têm ampliado muito. Inclusive, ontem eu estava num encontro que aconteceu em Sorriso e eu me surpreendi com a quantidade de mulheres, né, organizadas, que estavam dentro daquele espaço discutindo o quê? Política. Então, isso é muito legal, muito bacana, em vermos que realmente as mulheres estão se organizando para ocupar esses espaços. E o que seria violência contra a mulher? Bom, nós temos vários tipos de violência, né, Dani? Nós temos aí a violência patrimonial, nós temos a violência emocional, nós temos a violência de gênero, entre outras, né? Então, assim, a violência doméstica, né? Então, nós temos vários tipos de violência e que hoje, realmente, nós temos aí que dialogar e realmente debater as políticas que estão instituídas para que essas mulheres, elas sejam menos afetadas. Porque, diariamente, nós sofremos a violência. Às vezes, numa simples brincadeira. Vou te dar um exemplo bem clássico, que eu passo, né, diariamente. Muitas vezes chega, né, um determinado colega e fala assim, olha, porque eu sou a única mulher. E isso daí é natural, até porque eu super entendo, é cultural o nosso estado e ele é muito machista, né? E nós vivemos um estado assim que ele é bem patriarcal, né, historicamente. Então eu tô lá, eles falam assim, olha, não se preocupa, eu vou cuidar de você. Entende? É uma fala, querendo ou não, no subconsciente, porque isso é histórico. Mas, assim, quem disse que eu estou pedindo para ser cuidada, né? Mas está dentro. E aí, assim, fora isso, N outras situações que acontecem diariamente com nós, mulheres, e que muitas vezes a gente se ofende, se magoa. Ali na Câmara mesmo eu tenho visto, assim, que as mulheres, elas têm se posicionado e dito não para algumas coisas. Isso é muito bacana, em saber que a gente está sabendo dizer não para a violência psicológica, né? Para a violência, por exemplo, coação dentro do espaço de trabalho. E os homens respeitar as mulheres, como elas têm que ser respeitadas, né? E não é contratar a, digamos assim, a jovem, bonita, pelo corpo. Não, a gente tem que contratar por competência, né? Então, assim, são vários. Se a gente for debater aqui, Dani, a violência, ela está em várias ramificações, né? E tem situações gravíssimas que acontecem, né? Muito, muito graves mesmo. Só que muitas vezes é mais fácil a pessoa pegar aquilo, colocar dentro de uma sacolinha, amarrar e deixar ali. Exatamente. Hoje, a gente criou, por exemplo, dentro da Câmara, nós criamos a Procuradoria da Mulher, né? Eu encontrei muita resistência para criar a Procuradoria da Mulher. Foi o primeiro projeto de lei, inclusive, que entrou na casa, e a gente debateu muito, mas dentro das discussões, eu encontrei muita dificuldade para avançar, mas avançamos e hoje é uma conquista. E não é só para Sinop. Hoje a Procuradoria da Mulher, ela está em mais de 140 cidades, né? Está praticamente em todos os estados brasileiros e é uma realidade que não dá para correr. E o bom é que a Procuradoria da Mulher, ela vai estar ali sempre de portas abertas, não para atender somente a mulher, mas sim, independente de gênero, que é isso que eu gostaria de deixar claro, ela atende a mulher, o homem, a criança, o idoso. Então, ela absorve as denúncias, porque ela está ali para atender o menos favorecido ou aquele que se sentiu injustiçado. E aí, qual que é o nosso papel? Fiscalizar. Ele não foge do papel que é da Câmara de Vereadores, que é fazer a fiscalização. A gente absorve as demandas, faz o encaminhamento e depois acompanha, que daí você vai fazendo essa fiscalização. Então, a gente recebe vários tipos de demandas. É a demanda não só de violência contra a mulher, mas também que envolve as crianças, por exemplo, conselho tutelar, né, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Idoso, e aí vai. E assim, ali a gente agora é bem bebezinha, a Procuradoria, né, a gente acabou de criar ela, não tem uma estrutura, né, ainda. Como que funciona? Funciona com a vereadora Sandra e com quem trabalha com ela ali. Mas a gente sabe que é um passinho de cada vez. No próximo ano, a gente já dialogou com o nosso presidente, estamos bem confiantes que a gente vai avançar na estrutura da Procuradoria. A Procuradoria, ela vem do Senado, e aí na Procuradoria ela tem que ter, né, assistente social, atendimento psicológico e também um profissional do direito.
Até porque, quando a gente absorve essa demanda, como que a gente vai fazer a melhor orientação? A mulher que vai lá, faz a denúncia, ela está completamente abalada. E aí ela precisa desse suporte psicológico, né? Então, é por isso a necessidade de ter essa pessoa, assistente social, acompanhar, ver a vulnerabilidade. E aí, fora isso, a gente também tem vários projetos dentro da Procuradoria, que são projetos sociais e projetos também que visam auxiliar e fazer com que essas mulheres elas saiam dessa posição de vítima e que elas possam, sim, se reerguer, se restabelecer e ir para o mercado de trabalho e conquistar o espaço dela. Então, esse é o principal objetivo hoje da Procuradoria. E, Sandra, tudo isso acontecendo dentro da Câmara de Vereadores, essa estrutura, o atendimento a essas pessoas? Isso mesmo, Dani. Hoje acontece lá na Câmara. Algumas pessoas ficam, digamos assim, intimidadas de estar indo lá. E aí elas entram. Hoje, a gente solicitou para o presidente um número específico para a Procuradoria, até porque eu não posso ficar atendendo no meu celular, né? Mas, de momento, estou atendendo no meu celular, tá? E nós temos a ouvidoria também. A ouvidoria, hoje, ela recebe também essas denúncias e nós não temos uma ouvidoria específica da Procuradoria. Então, hoje, nós absorvemos essas demandas através da ouvidoria da Câmara. Aí a ouvidoria ela repassa para o meu gabinete e aí sim a gente faz os encaminhamentos, toma as providências. E algumas pessoas, quando elas não se sentem à vontade, a gente respeita e nós vamos até elas e faz esse atendimento. E às vezes acontece muitas situações que a pessoa ela tem o receio de falar. Até porque quem recebe a informação, o que vai fazer com essa informação? Exatamente. Muitas vezes acreditar numa pessoa, achar que realmente aquilo ali, né, recebe a informação, mas de repente, quando ela viu, já está numa situação tão complicada, né? Olha, é bem então, interessante. Às vezes talvez eu me por deparo... isso que muitas não fazem essa denúncia, é isso? Exato. E assim, às vezes eu mesmo me deparo, sabe, Dani? Assim, agora, vivendo essa situação, que para mim também é tudo muito novo, né? Até quando eu fui criar a Procuradoria, algumas pessoas falaram assim, você é louca, isso aí só trabalho. O que você vai ganhar com isso? Porque é só dor de cabeça, você está absorvendo problemas que não são seus. E assuntos polêmicos, que a gente sabe que quanto acontece de mortes devido, às vezes, àquela situação que ninguém deu importância, que foi indo, que, né? E foi se arrastando. De repente, virou um crime. Mas, assim, alguém tem que lutar, alguém tem que fazer alguma coisa, tem que se posicionar, né? E aí o interessante é que a gente escuta muitas vítimas que elas mesmo relatam, e a gente se depara daí, quando você está discutindo o assunto, que muitas denunciam, tem todo um histórico, mas não consegue muitas vezes provar, e aí nada é feito, né? E aí esses dias eu estava gravando, até eu me deparei, eu falei, cara, mas a gente tinha que avançar nessas políticas e para proteger mesmo essas mulheres, porque hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo, a mulher ela toma um posicionamento que é muito difícil, a mulher tomar esse posicionamento e sair também dessa situação que ela está vivendo presa dentro de um relacionamento abusivo, e quando ela toma, né, essa decisão, qual é o suporte que ela tem? Entende? Então, ela vai vir, vai fazer a denúncia, vai ter a medida protetiva, mas nós hoje não temos uma casa de acolhimento, não tem para onde enviar. Hoje nós temos, sim, pelo município. Elas são recolhidas, é encaminhada para um hotel, elas são resguardadas durante 5 dias, mas e depois? Entende? Então, eu tenho várias situações dentro da Procuradoria que eu mesmo fico em conflito, sabe? Porque eu falo assim, nós precisamos avançar mais, e principalmente para poder dar esse suporte. Por que que a gente não tem muitas mulheres que, às vezes, elas têm dificuldade em denunciar ou sair da situação, porque ela não tem, digamos assim, essa rede que acolhe ela, né? Algumas têm famílias, e as que não têm família? Né? Então, é complicado a situação. E, às vezes, aquele agressor é o único que mantém a casa, é o provedor da casa. E ela se cai em outra situação, que se ela largar deste homem, que é o agressor dela, como que ela vai viver? Como que ela vai se manter? Eu converso com várias mulheres e elas encontram muita dificuldade de sair de dentro desse relacionamento, justamente porque elas se veem como vítimas, que elas não têm condições de se manter, de se prover sozinha. E aí, por mais que você faça todo um trabalho, que você argumente que você consegue, você vai sair, você vai superar, ela não consegue se ver fora deste relacionamento,
Entende? É complicado. E, vereadora, quando fala da violência contra a mulher, aonde que geralmente acontece? Dentro dos lares, né? Na grande Maior maioria, caso. maior caso. Dentro dos lares está nos relacionamentos, né? A maioria. É quase que aí, vamos supor aí, 100% está dentro de casa. E aí algo interessante é que nós temos que trabalhar, inclusive esses dias, mês passado, nós tivemos a presença aqui da desembargadora, né? Maria Erotildes, com um projeto muito bacana, que é As Crianças Escrevem, né, e as mulheres agradecem. O nome do projeto. Por quê? Para trabalhar nas escolas, trabalhar a prevenção, né? Porque nós temos que levar a mensagem para dentro dos lares, né? Então, assim, qual é a mensagem? A brincadeira, né? Olha, esses dias eu vi, acho que foi no TikTok, no Instagram, não me lembro. Cara, no casamento, o noivo fez uma brincadeira muito maldosa. Quando ele pegou ela, enfiou o rosto dela no bolo, no casamento. Gente, a mulher tá linda, bonita, produzida. Então, assim, as brincadeiras de mau gosto. E aí ensinar para essas crianças, para esses adolescentes, que através de uma brincadeirinha desse ato, ele já está demonstrando que ele é violento, né? Que este homem representa. Então, assim, e aí este tipo de projeto, ele vem através de música, de cantos, poesia, TikTok, vai usar as redes sociais para fazer esses adolescentes e essas crianças se expressarem de todas as maneiras de como fazer a prevenção dentro do lar. E eu acho que vai ser um projeto muito bacana e nós vamos conseguir levar a mensagem para que aquelas mulheres que ainda são vítimas e que vivem esse tipo de situação e que os filhos estão dentro desses lares e que possam perceber quando o pai é violento, quando a mãe é violenta, porque não é só o homem, né? Nós temos mulheres também que são e que fazem também homens vítimas, né? E elas oprimem. Então, é as duas situações, mas nós temos que trabalhar na raiz, nós temos que trabalhar com as crianças. Essa é uma sementinha de um projeto bem grandioso que vocês estão trabalhando, né? Exatamente. E é um projeto que vem, né, da desembargadora, e aí é junto com todo o magistrado, defensoria, a rede de proteção às mulheres, né, que hoje nós temos a rede aqui em Sinop, que ela é bem fortalecida. Dentro da rede está todas as instituições e que de antemão quero parabenizar aí que esse mês aí do Agosto Lilás, né, houve um trabalho bem intensivo por parte da rede, levando a mensagem mesmo para a população. E mesmo assim, se falando no tema aqui na cidade, a gente teve números, né, de feminicídios e que, assim, casos relevantes que chamam a atenção da mídia até nacional. Exatamente. Em pleno Agosto Lilás, né? Chocou demais, né? Então, assim, essa semana que passou, a Ana, que levou aí 20 facadas, né? Que chocou muito. E no mesmo dia, nós tivemos outro caso em Várzea Grande, que também o companheiro deu um tiro no rosto da companheira. Então, assim, são N casos todos os dias. É que a gente não para se antenar ao entorno, né? Fora isso, teve outra situação também em Pedra Preta. Então, assim, são vários casos todos os dias, né? Eu acabei de receber uma mensagem aqui no meu celular de outro caso de feminicídio aqui, também envolvendo, só não abri, não consegui ver aonde que era. Mas toda hora chega a mensagem. Então, assim, quanto mais a gente fala, mais parece que vai dando visibilidade e vai aparecendo, né, as situações. E, Sandra, por que Sinop tem se destacado tanto com esse número, né, que não é bom? O que acontece? Tem algum levantamento? Olha, eu vou ser bem sincera contigo. A gente buscou esses dados, né? E esses dados a gente encaminhou para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, porque eles, aqui onde a gente foi, a gente não consegue o levantamento dos dados, é só via Secretaria de Segurança Pública. E aí a gente está aguardando. Por quê? Porque a gente justamente quer fazer um estudo para cruzar esses dados e buscar saber o porquê que na maioria, e assim, o que eu tenho observado desses últimos, né? Você pode ver ali, surto psicótico, né? Então, o que está levando essa pessoa a ser tão agressiva? Então, a gente vai fazer um levantamento para fazer um estudo, cruzar esses dados realmente, para ver, assim, aonde que daria para intensificar. Qual que vai ser a ação, qual que vai ser o encaminhamento. E este é um debate
que nós temos vários deputados que também estão abraçando. Nós temos hoje na Assembleia Legislativa a Procuradoria da Mulher também lá dentro, e que tem abraçado a causa, e que tem feito um trabalho também maravilhoso, e que vai estar junto com a gente, buscando esses dados para a gente poder entrelaçar e realmente aí projetar ações para sanar esse tipo de situação. E isso acontece assim, quando a gente fala de violência, são tantos tipos de violência que tem. Muitas. E que em muitos casos, assim, a pessoa nem imagina que possa acontecer, porque ela não escolhe classe social, não escolhe a quem, né? Exatamente. E olha, um número também alarmante que tem chamado a atenção. Isso também é cultural. Está na cabeça das pessoas que é só com as famílias de classe baixa. Não. Mas tem chamado muita atenção que os últimos, e assim, a maioria dos casos de feminicídio é com famílias estruturadas. Não são famílias de poder aquisitivo tão baixo. Então, tem chamado muita atenção também. Inclusive nos 2 últimos casos que aconteceu em Sinop. E muitas vezes a gente vê, a pessoa está sofrendo, ela não consegue, não tem a quem recorrer ou a como recorrer. Há um certo medo de um julgamento também, né? Vocês não deu uma brecha para uma coisa acontecer, alguma coisa. Então, a pessoa acaba, muitas vezes, guardando tudo aquilo, mas chega uma hora que, de alguma forma, estoura, né? Exatamente. E o triste é que uma boa parte, quando elas resolvem fazer a denúncia, realmente elas passam por situações constrangedoras. Entende? E realmente... Uma exposição da pessoa. Ou o fato, às vezes, dela estar depondo, às vezes, esse não acreditar, né? Porque tudo é tua postura. Como você se posiciona para dar tranquilidade para a vítima, né? Então, assim, dependendo da maneira como você se posiciona, ela vai se abrir e vai se sentir acolhida. Agora, dependendo da maneira como ela foi recebida, como ela foi acolhida, ela vai já perceber que não vai adiantar ela seguir em frente, né? Igual eu ouvi semana passada. Ela pensa que pode arrumar um problema a mais, né? A grande maioria pensa isso, que eu vou arrumar problema para mim, eu não quero, entende? E aí ela acaba se fechando, ou ela se mantém dentro do relacionamento, entende? Porque aí ela se omite e ela acha melhor permanecer e aguentar aquilo ali, porque ela não vai ser ouvida. E ninguém vai fazer nada por ela, vai continuar do mesmo jeito. Isso acontece bastante em casos de abuso, né? Exatamente. Que a gente vê muitas pessoas não querem falar, né? Tem o medo de se expor, de um julgamento também, né? Isso, exatamente. E olha, nós temos um alto número de mulheres que, inclusive, são casadas, né? E que sofrem o abuso, né? E aí, o que acontece? Elas têm esse medo de falar ou vergonha, né? A grande maioria também tem vergonha de se expor. E aí elas acabam sofrendo, tendo esse relacionamento aí, que é um relacionamento de dor, que é um relacionamento, na verdade, que ela não gostaria de permanecer, mas por ela não encontrar apoio, não se encontrar, aliás, não se achar segura em fazer a denúncia, ela se mantém nesse tipo de relacionamento. E muitas é uma vida inteira. E há casos, assim, muitos casos, por exemplo, que geralmente é a pessoa que acaba tendo um poder sobre aquela outra pessoa, né? Nós observamos muito assim, o agressor, que ele tem uma perspectiva narcisista. Nem sempre ele é narcisista, mas as atitudes dele é de um narcisista, entende? Então, o que o narcisista faz? O narcisista nem sempre ele é agressivo. Ele se apresenta muitas vezes muito bem vestido, fala muito bem, é uma pessoa culta, assim, e aí ele domina, né? E aparentemente para a sociedade é a melhor das pessoas, né? Quem vê cara não vê coração, né? Até eu estava dialogando outro dia com meu esposo, né? Porque tem algumas situações que você fala que é inacreditável. Inacreditável, bem isso. Mas é o que acontece e tem acontecido isso com muita frequência, né? Então, muitas vezes esse agressor, ele não aparece dito na cara dele que é agressor, ele aparece de uma forma velada, né? Só que aos poucos ele vai oprimindo a vítima. Por exemplo, dentro de um relacionamento, se ela tem as amigas, ele começa a conversar e dizer assim, eu não gostaria que você se relacionasse mais com fulana, com ciclana, porque eu não acho viável. Ele vai fechando, sabe?
Se a sua companheira faz um pedal com as colegas, olha, eu acho que eu não quero mais que você faça esse pedal, que eu não estou gostando por isso. E ela cada vez vai cedendo pelo amor, entende? Pelo amor, porque ela acha que ela ama muito e ele ama ela, mas na verdade, quanto mais ele fechar essa vítima, deixar ela só bem restrita, por quê? Quanto menos informações as pessoas que estão ao entorno obtiverem do relacionamento, melhor, porque ele vai poder manipular mais, entende? E isso acontece muito, diariamente. E, assim, como a gente lida com isso no dia a dia, dependendo, às vezes, eu conversando com casais, coisa assim, eu já consigo detectar se ela está sendo oprimida ou não. Não precisa nem falar muito. A gente já tem um feeling para isso. Muitas vezes a própria pessoa se sente como culpada, né? Na maioria dos relacionamentos, ela se coloca como a vítima. Ela, além dela se vitimizar, ela acha que ela é culpada, na grande maioria das vezes, por aquele relacionamento não ter dado certo. É bem isso. E aí, quando chega a hora, às vezes, de fazer uma denúncia, uma coisa, a pessoa, ela não quer, evita um problema, né? Evita. Olha, eu já passei por casos da gente conseguir tirar a vítima de dentro da casa do opressor, depois, né, de ter acontecido várias agressões, levar para a casa dos pais, ela ainda ter esse acolhimento dos pais, e na semana seguinte, o agressor conseguir levar ela de volta. Entende? Ela não é fácil, a gente fala porque nós não vivemos nessa situação de violência. Mas para uma mulher que vive, não é fácil. Dependência financeira? É uma dependência emocional, né? Então, assim, são vários tipos. A gente tem uma parcela aí que é emocional, uma parcela que é a financeira, né? Mas o que pega muito é essas duas. É o emocional, dependendo do tipo de vítima, e uma outra parcela é a financeira. É o que a pessoa fala, como se não conseguisse viver sem aquela pessoa, né? Exatamente, como se ela dependesse totalmente só daquela pessoa. Uhum. Sandra, são assuntos assim extremamente polêmicos, né? Porque e assim trabalhar isso com cada realidade dentro do município é um trabalho que precisa assim bastante cuidado, zelo, pessoas. Muita gente, muitas profissões envolvidas ali para conseguir atender, né? Sim. E de repente, às vezes, até quem está ajudando fica numa situação complicada também, né? Tipo, você está se envolvendo numa coisa, né? Mas assim, Dani, só ressaltando assim, o papel da Procuradoria é receber, então a gente recebe a denúncia e faz o encaminhamento, certo? Então, assim, não tem esse... A gente busca não ter um envolvimento muito direto, porque não é o papel da Procuradoria. O papel e depende da Procuradoria, da pessoa de querer, né, também. O papel da Procuradoria é acompanhar, que é o fiscalizar. Então, assim, por exemplo, eu recebi a denúncia, fiz o encaminhamento para o Conselho Tutelar, certo? E aí? Passou uma semana, 2, eu recebo de volta a vítima. Um exemplo, tá? Eu recebo de volta a vítima. Olha, eu fui lá no Conselho Tutelar, onde você me encaminhou, mas eles não fizeram nada até agora. Aí entra o papel da Procuradoria, entende? Aí nós vamos lá bater na porta do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, o que está acontecendo no caso assim? Quais foram as providências tomadas ou não foi tomada, entende? Aí é o papel de fiscalização e auxiliar essa vítima. Por quê? Porque hoje nós temos, dentro do nosso município, as instituições que já estão aí, que estão inseridas, que é para resolver a situação. Então, hoje nós temos o que já? O nome já diz, a rede. Olha só, a rede, ela compõe... E que faz um trabalho incrível, né? Incrível. Desde campanhas, muitas coisas eles fazem, né? Exatamente. Então, fazer o encaminhamento e aí houve a reclamação, a gente vai fiscalizar, né? E aí esse fiscalizar é saber por que não foi feito muitas vezes da forma correta, como deveria ter sido feito. E aí vem N situações, desde do acolhimento lá com a escrivã na delegacia, muitas vezes o caso de agressão dentro do lar, a gente tem reclamação que levou todo mundo junto, levou o agressor, levou a vítima, todo mundo no camburão, um exemplo, né? Aí ela se sentiu lesada, daí você vai verificar para poder dar esse retorno, que é o papel da Procuradoria, é esse. Vereadora, e a gente está falando aqui também, são situações que não acontecem só dentro de casa.
né? Aqui a gente está falando por um grupo de empresários, né? E às vezes muitas coisas acontecem dentro de empresas também. Exatamente. Então, assim, no espaço, no local de trabalho, tem muitas mulheres, não só mulheres, né? Voltando a frisar, e homens também, e que sofrem violência dentro do espaço, né, de trabalho, que são coagidos, né? E é algo também que a gente tem que frisar e debater, que não é só a violência doméstica, né? Às vezes foca muito na violência doméstica, mas a violência ela acontece em todos os dias e em todos os locais. E esse é o mês, então, Agosto Lilás, para a gente justamente falar sobre esse tema e as pessoas receberem essas informações. Não é, Sandra? Por isso que o município já se preocupa com isso também, para que todos tenham uma qualidade de vida, seja na sua casa, seja no seu trabalho, onde a pessoa estiver. Com certeza. Priorizar, né, essa qualidade de vida e saber quais são as instituições. Eu acho que o mais legal aqui no Agosto Lilás, além da campanha, é saber aonde que as pessoas podem bater na porta, né? Uhum. Então, saber quais são os órgãos, com quem que nós podemos contar dentro do nosso município e fortalecer aí, dar as mãos para que realmente a gente tenha aí um município com menos violência, né? Que a gente possa... Que esses números baixem, né? Que esses números possam baixar. Só que, ao mesmo tempo, Dani, eu volto a frisar, que eu disse lá no início, é interessante, ao mesmo tempo, é igual, vou dar um exemplo, igual ao autismo. Antigamente a gente não ouvia falar em autismo. Depois da pandemia, o autismo deu um boom, né? Porque aonde que estavam essas crianças? Elas nunca existiram? Existiram, sempre existiram. Mas nós não tínhamos diagnóstico, nós não tínhamos as evidências. É a mesma coisa a violência, né? E aí os diversos tipos de violência. Inclusive, outro dia debatendo, né, sobre a violência patrimonial, entende? Que muitas mulheres vivem isso diariamente e elas nem sabem que vivem ou que passam por isso. Então, assim, é discutir mesmo e levar esse conhecimento para toda a sociedade e ver que hoje a gente tem um alto número em Sinop, é um bom sinal que a gente está fazendo a tarefinha de casa, porque realmente as pessoas estão denunciando e a gente está conseguindo ter dados, conseguindo ter números e fazendo com que a medida protetiva, cada vez que ela é dada, uma mulher que ela conseguiu enxergar que ela estava sendo violentada. Eu acho que isso é muito interessante, porque quando nós não tínhamos esses números e Sinop não aparecia, ele já existia, mas ele estava velado. E aí a gente não tinha denúncia. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. Agora, é intensificar aí, fazer com que a gente possa abaixar esses números para que essas mulheres não sejam mais agredidas e que a gente tenha um município aí com baixo índice de violência. Sandra, o que caracteriza a violência patrimonial? Muitos homens, vamos supor, né? Nós temos um relacionamento, né? Somos casados e tal. Aliás, não é a patrimonial que eu estava me referindo, é a violência financeira. Financeira, perdão. Então, assim, muitas mulheres não se percebem que elas passam pela violência financeira. Porque dentro de um relacionamento, ela não sabe nem o que o marido tem, nem os bens que eles têm. E o marido, ele detém todas as informações, né? E a mulher, muitas vezes, ela é descaracterizada dentro do relacionamento e ela é subordinada. Então, assim, ela só pode comprar uma roupa se o marido autorizar, ela só vai no mercado se o marido, né, der permissão, olha, só pode gastar tanto. E ela, às vezes, dentro do relacionamento, ela acaba ficando submissa, né? E isso é um assunto muito interessante para se debater, porque nós temos um alto índice de mulheres que sofrem a violência financeira dentro do relacionamento. E elas realmente acham que está tudo certo. Quando você questiona assim, olha, você sabe quais são os bens que você tem ou que vocês constituíram? A grande maioria não sabe. Ou os homens, eles adquirem e não dialogam com as esposas sobre o patrimônio que se tem dentro desta ação conjugal, né? E elas passam por isso diariamente. Nós fizemos um trabalho dentro da BPW, que inclusive foi com a Dani ali do Previ, que eu achei maravilhoso,
foi sobre esse tipo de trabalho, sobre a violência financeira. Nós tivemos a participação aí de 4 vítimas, que elas saíram de dentro de um relacionamento, que elas sofriam além da violência, né, mais a violência financeira, e elas eram encaminhadas da assistência social, que faz toda essa triagem, faz esse acompanhamento psicológico. E aí foi feito um trabalho aí de 9 meses com essas mulheres, e que elas conseguiram se reerguer, se realocar, voltar para o mercado de trabalho. E quando a gente ouviu aqueles depoimentos no dia que teve, né, a finalização do projeto, e ver que cada uma, quando plantou lá, porque elas fizeram até uma dinâmica de plantar o feijãozinho e depois ver esse feijão crescer, porque elas tinham um prazo, cada uma tinha que projetar a sua vida. Foi muito interessante, e eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar com as mulheres, que elas, não é porque ela sofreu qualquer tipo de violência que seja, que a vida acabou, mas que elas têm a perspectiva de projetar novamente a sua vida e se libertar daquele agressor, independente da agressão. E hoje a gente tem um número muito alto de mulheres que sofrem a violência financeira. Sandra, você já trabalhou em escolas durante muito tempo, né? E você sabe muito bem o reflexo que isso tem lá na escola, com os alunos, os filhos, enfim. Então, há uma importância gigantesca de se trabalhar muitas coisas para não refletir, né, em, às vezes, quem não tem nada a ver com uma situação. Quem sofre, na verdade, são as crianças, né? O reflexo, ele está nítido hoje. E assim, Dani, infelizmente é triste, mas a nossa sociedade hoje, ela está falida, né? Então, assim, a gente perdeu muito os valores, né? E esse valor educacional, ele é gritante. E assim, a sobrecarga dentro da sala de aula, dentro dos muros da escola, ela está muito pesada. Porque a escola por si só, ela não vai dar conta, né, de educar esses meninos, fazer com que eles realmente estejam prontos para encarar uma sociedade como nós temos hoje. Então, nós precisamos da família. Só que a família, infelizmente, os valores se perderam. É algo triste e também um assunto muito delicado, sensível para a gente debater, porque hoje, qual é o conceito de família, se a gente for debater, né? E aí, as famílias que dão certo, né? Como que elas fizeram para dar certo, para educar? Nós temos a tecnologia que está muito forte. E a tecnologia, ela está roubando, né? Querendo ou não, todo o estado emocional dos lares. Por quê? Porque hoje se vende-se muito a família perfeita, a família feliz. Mas nós sabemos que, na realidade, nem uma família perfeita e nem uma família feliz. E com isso está fazendo com que a agressão, o estado emocional dos pais tenha afetado muito os filhos, porque vai se perdendo os valores, que são o quê? Igreja, que é o quê? Né? Então, como que eu vou educar meu filho? Primeiro vem o quê? Família, igreja, trabalho, né? E aí, como que está sendo trabalhado esses valores hoje? Hoje a gente vê que se perdeu, né? E é algo bem sensível e que tem explodido diretamente dentro das escolas, porque o professor por si só, ele não dá conta mais dessa criança ou desse adolescente. E aí, muitos casos, quando você chama o pai, que você precisa desse auxílio, você não tem o apoio das famílias. Então, assim, eu acho que os governantes, a gente vai ter que parar, debater e ver como que nós vamos, daqui para frente, instituir aí políticas públicas que venham, digamos assim, melhorar. Porque sanar, eu acredito que daqui para frente está bem difícil. E a gente vê assim, emocionalmente, nossas crianças, nossos jovens, está completamente abalada. A sociedade emocionalmente está afetada, né? Então, por mais que a gente venha debater, que a gente venha discutir, é algo assim que precisa, né, ter uma atenção grandiosa, e a gente vê os grandes estudiosos, né? O homem hoje ele demora a amadurecer, ele está amadurecendo aos 30 anos, então você calcula. A mulher, ela está amadurecendo um pouco antes, por volta dos 25, mas mesmo assim, aí tem esse comparativo, porque nós somos criadas de uma maneira diferente. E tem afetado diretamente. E assim, eu fico bem pensativo que vai ser dos meus netos, né? Daqui para frente.
Mas, assim, é algo que a gente tem que debater muito, porque socialmente a gente está tendo um colapso social de conceitos, né? E querendo ou não, a tecnologia ela tem influenciado muito na educação das crianças. E a escola também não pode fazer um papel sozinha. Não né? tem como. E a gente vê que, às vezes, a rua acaba fazendo. Então, às vezes, já vem ali um problema, a família desestruturou por alguma situação ou outra. E, Dani, se você me De permite, repente... a família se desestruturou e não é a família de baixa renda. Não, é geral. Geral, é social essa desestrutura, esse desequilíbrio, né, na verdade, que a gente tem visto. E, de repente, às vezes eles encontram lá na rua aquele conforto, aquela amizade que nem sempre pode ser boa e que, de repente, começa a se envolver com coisas erradas e resultando aonde? Lá na delegacia. Exatamente. Né? Então, tudo um reflexo, uma coisa com a outra, né, Exatamente. vereadora? E que precisa, sim, desse olhar como um todo, né, das pessoas em geral, da família, da sociedade, da prefeitura, de quem está à frente também, né? Eu acho que muito bem pensado isso que você disse, de ter esse zelo, de repensar, porque a modernidade veio com tudo. E as pessoas, como que elas estão? E o emocional, como que está? A sociedade não estava preparada, né? Então, hoje a gente observa muitas crianças e jovens com depressão. A depressão, mas é uma depressão que a gente vê porque está todo mundo em busca do perfeito, do lindo, do belo, né? Só que a vida ela não é perfeita. Então, infelizmente, por isso que eu retomo de novo, a gente tem que rever os conceitos e como que daqui para frente, e aí é um estudo grandioso, por isso que sempre eu estou bem antenada no que está se discutindo, né? A nível de Brasil, a nível de mundial mesmo, ao emocional. Porque eu tenho 2 filhos e eu me preocupo muito. E, assim, de uma certa forma, eu vejo assim que os meus filhos já foram afetados emocionalmente, nesse novo contexto, que já é diferente da minha época. A minha filha, muitas vezes, ela olha para mim e ela fala assim, mãe, a senhora é tão forte, como eu queria ser forte como a senhora. Eu não aguento, ela fala, né? E, assim, realmente, você vê que o psicológico deles já não, digamos assim, aguenta o que nós superamos, né? Já é outra geração, já né? é outra geração. E aí o Antônio Nova, até inclusive, eu fui em um seminário lá em Curitiba. Eu achei muito interessante a fala dele, né? Teve uma professora que questionou assim, quem é que vai dar conta dessa geração? Porque os professores não estão dando mais conta, a carga está muito grande. E aí ele respondeu, quem vai dar conta dessa geração é a própria geração. Entende? Porque quem é que vai entender? São os mesmos pares, né? Que pensam e agem da mesma maneira para poder dar conta. Então, nós não vamos mais dar conta desta geração. Então, é os novos que vêm, e aí eles vêm e eles vão discutir, e vai vir novos estudos para poder sanar o que está acontecendo, né? Ou, pelo menos, tentar entender o que está acontecendo. Sandra, sua formação, qual seria? Olha, eu sou pedagoga com especialização em psicopedagogia e educação infantil e eu tenho mestrado em políticas públicas e formação de professores. E você pensava em estar na política? Nunca pensei, Cargo Dani. público assim? Nunca. Tem horas de verdade que eu fico pensando e refletindo, né? A minha vida, né, a minha carreira. Então, assim, eu sempre fui muito dedicada no trabalho, né? Então, assim, enquanto professora, eu já estou aí há quase 25 anos, né? Na rede municipal, que eu fiz concurso, passei, estou até hoje. E aí foi uma trajetória enquanto professora, depois assumi a coordenação da creche, depois virei diretora, né? E aí, depois disso, eu recebi o convite para estar na Secretaria de Educação. E foi secretária de Educação do município. Então, assim, foi toda uma trajetória, né? E vir estar hoje aqui na posição que eu estou enquanto vereadora, eu nunca sonhei, nem imaginei. Então, assim, eu falo assim, Deus sabe o que, né? Já planejou o nosso destino. Mas, assim, para mim tem sido algo muito novo, uma experiência nova, realmente. E eu falo para você, todos os dias eu aprendo um pouquinho. Não, é assim,
gratificante. As pessoas perguntam assim, você está gostando? Eu falo, olha, é um pouco diferente, porque estar enquanto secretária, eu discutia só educação. Então, eu estava na minha caixinha ali, por mais que tem N problemas, mas você sabe discutir aqueles problemas, porque só são aqueles. Agora não, agora eu estou tendo que sair da minha zona de conforto. Por quê? Porque agora eu tenho que discutir todas as caixinhas, né? Então a gente discute todos os problemas. E aí tem muita coisa nova, né, Dani? Que não era, nem sonhava como que era, conhecendo um pouco mais, inclusive, a cidade. Olha que eu moro aqui há 47 anos, né? E agora eu me deparei aí com N instituições que tem dentro da nossa cidade, né? Vários trabalhos assim que eles fazem para a sociedade, que eu não tinha conhecimento. E agora, este ano aí, estou indo em cada instituição, conhecendo o trabalho dessas instituições, se apropriando um pouco mais, né, para poder acompanhar e desenvolver aí um bom trabalho. E a sociedade chega e cobra, né? Pede lá o vereador, fala assim, eu preciso de uma ajuda aqui na saúde. Então, mais que a educação, tem que buscar o conhecimento na saúde para como vamos resolver essa situação, né? Entender como que funciona, por que aconteceu isso, né? Na infraestrutura é a mesma coisa, né? Você tem que entender do esgoto, você tem que entender do tamanho das aduelas, você tem que entender de tudo. Como diz a minha menina, nós fomos para a Gleba, né? Ela falou assim, mãe, que aula hoje? Hoje a gente entendeu da chuva, o que escoa, o que não escoa. Então, assim, é muita coisa. E eu acho bacana, porque você está inovando o teu conhecimento o tempo todo. E perto da sociedade, né? Exatamente. Tendo essa oportunidade de ajudar as pessoas, né? De tentar resolver, pelo menos, o problema que elas enfrentam. Dani, eu falo lá, assim, né? ó, eu estava fazendo uma reflexão sobre o meu trabalho, né? Sim. Eu falei assim, olha, eu não queria, mas já valeu a pena estar aqui nesses 7 meses, podemos se dizer assim, porque a gente conseguiu fazer tanta coisa, a ajudar tantas pessoas, direcionar as pessoas, sabe? Então, assim, a gente ouvia muita reclamação da saúde, né? E eu faço uma análise assim, não é que não tem o atendimento atendimento ele tem, as pessoas elas só não são direcionadas de forma correta, entende? Então, no dia a dia, lá, estou esperando um exame faz 3 anos, tá, vamos ver. Pega o cartão do SUS, você vai lá, a pessoa está regulada, mas ela nunca mais voltou, entende? Ou o telefone que ela deixou, eles até entraram em contato, mas já não é mais aquele número. Então, assim, aí você vai redirecionar a pessoa, reencaminhar, e querendo ou não, é essa atenção, né? Até, inclusive, com o outro secretário, com esse, eu falei assim, olha, quando a pessoa sai lá do consultório do doutor, eu falei, meu modo de pensar, eu penso que deveria ter uma pessoa, um assistente social, para direcionar eles de forma certa. Às vezes eles saem com o papel deles, eles não sabem nem para onde eles vão, entende? Mas, volto a frisar, não é que não tem o atendimento tem. Sinop cresceu muito, e eu vejo assim que, dentro da medida do possível, está sendo feito bastante coisa, né? Quando a gente tem que criticar, critica, mas eu não sou muito da parte da crítica, eu sou mais da parte resolutiva, entende? Então, assim, eu gosto muito, assim, se eu recebi uma demanda, vamos correr atrás, resolvemos, entendeu? Que o importante é você ajudar as pessoas, né, a encontrar o caminho certo, resolver. Agora, a fiscalização, a gente tem ido, tem fiscalizado, levado as demandas aonde tem que levar, né, debatido, recebemos um feedback bacana também por parte das instituições e dado a resposta para quem veio nos procurar. Porque, assim, eu penso assim, como eu sempre fiz, né? E é algo assim que, outro dia eu disse para uma outra candidata mulher, falei assim, não perca a tua essência, seja sempre você. Porque muitas vezes não é o embate que vai fazer você ser a melhor candidata ou o melhor político. As pessoas vão ver em você que você acolheu, foi atrás, resolveu a demanda e deu a resposta, entende? Porque você demonstra que você não esqueceu dele quando você resolve a situação dele. E aí muitos políticos, eles vão para um embate, e eles vão questionar, e aí vão criticar, e fica nessa bolha, entende? Mas daí a pergunta que a gente fica assim, qual é o serviço que ele prestou realmente para a sociedade? Porque às vezes esbravejar ali e tal, você não está mostrando o serviço você demonstra na prática, né? Então, é nessa prática aí, eu sempre fui assim, até inclusive quando eu estava enquanto secretária,
Meu celular sempre esteve à disposição. É o mesmo número até hoje, Dani. Inclusive, quando eu entrei na Câmara, os vereadores falaram assim, você não vai trocar o número? Eu falei, não, poxa. As pessoas, quando eu pedi voto, era esse número. Agora eu vou mudar de número? Não, elas têm que continuar tendo o meu número. Então, eu nunca mudei, é o mesmo número de celular. As pessoas que entram em contato, né, a gente já vai atendendo ali, encaminhando, dando feedback. Então, assim, a essência é a mesma. Inclusive, as pessoas que me conheceu lá atrás e que hoje vai lá e conversa com a Sandra vereadora, é a mesma Sandra. Então, é fazer pelas pessoas o que dá para fazer, né? Eu não sou de prometer, não gosto de prometer aquilo que muitas vezes não depende de mim. Porque o que depende de você, você resolve. E hoje, na posição que eu estou, a grande maioria das situações eu dependo do outro, né? Então, eu sempre falo, olha, nós vamos ver o que a gente consegue fazer. Se for possível, a gente resolve. Se não for, também vou dizer que não foi possível, né? É nesse sentido. Você tentou, foi atrás, pelo menos. Exatamente. Né? E assim, eu fico feliz também que todas as indicações que eu fiz desde o início do ano, são bem poucas que a gente não foi atendido. Por quê? Eu não faço indicação e fica lá para a gestão ver se ela vai resolver. Todas as minhas indicações, a gente faz indicação e a gente corre atrás, entende? Para fazer. Porque eu falei assim, eu não vou ser uma vereadora que faz de conta. Para depois publicar lá, olha, durante o ano eu tive 100 indicações. Não. Se eu fiz 50 bem feitas. Eu quero as 50 resolvidas. Porque quando eu vou lá no bairro, que eu converso com as pessoas que elas me pedem, elas pedem com a esperança que você vai resolver. E aí eu pego essa demanda, eu faço a indicação lá para a sessão na segunda-feira. Depois que a gente fez essa indicação, eu boto minha equipe para correr atrás. Porque é para resolver, não é para fazer de conta, né? Então, eu sou muito assim, não vou muito em números, mas que a gente possa resolver realmente aquilo que vira as tuas mãos, que você faça bem feito. E você manteve essa sua essência, ter a empatia com as pessoas desde a época que você estava ali numa sala de aula, né, com o aluno, os pais, a família, como diretora, né, saber entender, o escutar a realidade de um aluno, de um professor, da família. Isso. E assim também, né, essa empatia hoje com a sociedade, dentro como secretária de educação e como vereadora, o que se mantém é essa essência, não é, Sandra? Ai, obrigada, Dani. Fico feliz de ouvir isso, né? É uma coisa que eu sempre escuto muito, né, das pessoas, que eu sou muito acessível e eu acolho, né? Então, assim, ouvir as pessoas é algo que eu aprendi muito durante, assim, a minha trajetória, né? E um exercício que eu faço muito é sempre sentar na cadeira do outro, né? Porque, às vezes, a gente não faz esse exercício no dia a dia e julga ou critica. E eu gosto muito desse exercício. Então, quando eu estive enquanto secretária, nossa, chegava todo mundo, problema do tamanho do mundo. Calma, nós vamos resolver. Então, vamos sentar, vamos discutir. Ou, às vezes, chega alguém lá, você ficava ouvindo 2 horas. E, às vezes, eu me perguntava, o que será que ela quer comigo? Eu queria entender o problema. Para ela chegar lá no finalzinho e dizer o que ela queria, entende? Então, você tem essa sensibilidade mesmo, de ouvir as pessoas, acolher e fazer esse exercício de se pôr no lugar do outro. Porque se eu não me colocar no lugar dele, eu não vou conseguir resolver o problema, entende? Então, assim, eu acho que é meu mesmo, é uma essência, né? Não é todo mundo que... São perfis diferentes, né? Mas eu tenho, digamos assim, esse perfil e é meu, né? Quem me conhece há muitos anos, enquanto professora, que inclusive na época da campanha eu encontrei os meus alunos, que eu dei aula lá, pititiquinhos, que estão casados, já são pais, mães, e os pais deles, né? Dani, uma coisa assim que eu fiquei muito feliz mesmo, foi o acolhimento, de saber que tudo o que eu fiz lá no passado, eu colhi agora, então essa sementinha. Então, assim, eu tive pais que me procuram e falaram assim, professora, eu fiquei sabendo que você é candidata e eu quero te ajudar, sabe? Eu fui muito bem abraçada nesse sentido. E eu falava assim, verdade? Daí eu já falava assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Aí você falava assim, não, professora, você cuidou muito bem do meu filho. E vai ser com muito carinho que a gente quer retribuir. E não foi 1 ou 2, sabe, Dani? Por onde eu passei, e assim, me emociona, por quê? Porque foi aquele trabalho que eu comecei lá que eu fiz com amor. Então, Deus tinha um propósito, eu acho, sabe? Porque eu encontrei muita resistência. Eu assinei para mim entrar no partido já finalizando o prazo ali, porque eu não queria. Aí entrei e eu fiquei muito feliz porque eu colhi realmente todo um trabalho que eu prestei durante a minha trajetória,
de vida, né, dentro do município. Porque hoje eu estou aqui em Sinop, eu moro aqui há 47 anos, e a nossa família é uma família grande, né? Então, assim, querendo ou não, a gente conhece muitas pessoas e tudo isso é o reconhecimento do seu trabalho, né? Então, é o teu serviço prestado para a sociedade, para a comunidade. Eu fiquei muito feliz. E a gente percebe assim que um cenário majoritário masculino dentro da própria política, você foi um dos nomes, né, que temos ali de mulheres que se destacaram e que ainda que conseguiram, né, cada vez mais crescer, desenvolver, quando, claro, quando tem a indicação de uma secretaria, tem sim, né, a parte política que faz parte, mas quando foi para vereadora, aí veio o que? A aprovação do povo, da comunidade. Exato. Também, né, Sandra? Exatamente. Você conseguiu se destacar ali. Exato, e assim, me surpreendeu, porque assim, eu também tinha uma resistência quanto ao partido, porque o meu partido é o Republicanos e é um partido forte, né? Então eu tinha bons nomes, Remídio, né, o Bortoli, Celcinho do Sopão, a professora Clara, então eram só nomes fortes, né? E aí eu não me vi, eu falava assim, meu Deus do céu, eu não vou ganhar nunca. E, para nossa surpresa, eu fiquei em primeiro lugar no partido e a terceira na colocação geral. Então, realmente foi uma surpresa muito grande, muito mesmo, que eu não esperava. Né? Assim, eu não esperava nem que eu ia entrar, né? E ainda mais ficar em primeiro no partido e em terceira na colocação. E, assim, eu sou muito grata, eu acho que a gente também tem que sempre agradecer, eu agradeço primeiramente a Deus, né? E agradeço muito a oportunidade que me foi dada, né? Quem acreditou primeiro em mim foi o nosso prefeito, que foi o seu Roberto, que me deu a possibilidade. Não conhecia o seu Roberto, ele não me conhecia e me convidou para estar enquanto secretária, né, de educação. E depois ele acreditou novamente, porque foi ele que fez o convite e falou, não, você tem que ir. Eu falei, não, seu Roberto, não vou mexer com isso. Não, vai que você vai ganhar. Eu falei, vou nada, seu Roberto. Então eu falava assim, vocês querem usar eu, só para os homens subir. Ele falou, não, vai que você vai ganhar. E até hoje ele fala. Eu falei, ele realmente acreditou. Ele falou assim, Sandra, você tem uma coisa que é sua, é da essência. Chama-se carisma. São poucas as pessoas que têm. E aí outra coisa também, né? Todo mundo fala assim, ele investiu, né? Que tem a questão também do dinheiro. Mas não houve, eu falo isso com muita tranquilidade, o dinheiro que a gente investiu na campanha foi o dinheiro que veio só do partido. E aí uma coisa que até eu várias vezes debati com o seu Roberto, que eu falava assim, mas seu Roberto, fulano está gastando 700, o outro 400 e eu não tenho nada. Ele falou, Sandra, eu quero provar para as pessoas, e principalmente para quem vem aqui, pedir dinheiro, que campanha política a gente não faz, dinheiro ajuda, mas a gente faz com trabalho, e faz com o que você tem. Faça com o seu melhor, com o que você tem. Que eu vou provar para eles que você vai ganhar essa campanha sem dinheiro. E ele provou. Provou realmente. Então, assim, agora eu estou num novo caminho, não estou mais numa secretaria. Então, eu entendo que foi graças a esse trabalho de estar à frente da secretaria. Passou para o outro lado, fiscalizar agora estamos num lado, agora que, assim, querendo ou não, a gente tem que dar resultado. Então, fiscalizar, cobrar e mostrar para a sociedade realmente que a gente está ali para fazer o nosso papel. E começa agora uma nova trajetória, né, Dani? E Sandra, diante assim, de tudo que você já viveu, qual que são as suas pretensões agora para os próximos anos? Dani, o que eu vou te dizer? Muita gente me pergunta isso diariamente, né? Então, eu só falo assim, pergunta, você vai ser candidata a deputada, você vai ser candidata a prefeita, a vice-prefeita, vai continuar vereadora? Eu falei, gente, é muito cedo. Eu falei assim, a gente acabou de sair de uma eleição. Então, assim, eu sou muito pé no chão, né? Falo, olha, eu não tinha nem pretensão de ser vereadora, estou enquanto vereadora. Mas, assim, eu tenho orado, e se for da vontade de Deus, eu vou seguir um conselho, né? Que para um bom... digamos assim, para quem tem experiência, que um dia me deu, né? Abaixa a cabeça e trabalha. Trabalha, faça o seu trabalho. E assim eu tenho feito. Porque se for da vontade de Deus, futuramente, estar aí, ou enquanto deputada, ou ser uma prefeita ou vice-prefeita, isso vai acontecer. Entende? Eu sempre, na minha vida, olha, Dani, eu trabalhei com pessoas e eu sempre faço essa reflexão. Tudo que elas almejavam para elas, não foram para elas, vieram para mim. E isso sempre me chama muita atenção, porque eu não tinha aquela pretensão.
que eu fiz? Abaixei a cabeça e fui trabalhar dentro daquilo que eu sei fazer e fui trabalhando. E aquilo que elas queriam muito, elas não conquistavam, porque às vezes quando você tem muita ambição, você não consegue conquistar devido à ambição. Perde o foco. Perde o foco, porque daí você fica tão cego para conquistar aquilo que você não vê o seu entorno. Então, assim, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, né? Então, eu falo assim, Deus não me colocou aqui a troco de nada, Ele tem um propósito para a minha vida, né? E aí eu não sei ainda qual é esse propósito. Um dia eu recebi fui entregar um presente que uma colega pediu, e era para uma missionária. E essa missionária, um dia, ela fez uma revelação, e até quem estava comigo era a Carla, que ficou no meu lugar na secretaria. E sempre que a Carla fala assim, Sandra, me arrepia, todas as vezes. Essa missionária, ela fez uma revelação. Ela disse assim, o lugar que você está hoje não é seu. O seu lugar, ele é muito maior. Deus já escreveu. Ela falou assim, não adianta você relutar. E assim, a gente chorou aquele dia que eu falei, meu Deus, o que Deus quer com a minha vida, né? Então, assim, já está escrito. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que trabalhar, fazer o que eu sei fazer e agora fazer mais pelas pessoas. Antes, quando eu estava na secretaria, eu já fazia. Hoje, ele ampliou esse leque, porque antes eu atendia muitas pessoas da educação. Agora não, agora eu atendo da educação, da saúde, os meninos lá que estão com o bueiro, a gente está atendendo todo mundo. E eu sou uma pessoa muito tranquila. E às vezes, assim, até aquele que pediu ajuda, que achou que eu não iria ajudar, passou 2, 3 dias, às vezes ele achou que eu não dei muita atenção, eu vou lá e dou o retorno para ele. Eu mesma, sabe? Mas isso sempre foi meu. Por isso que eu falo, é de cada pessoa, né? E aí alguns vereadores falam assim, porque diz que eu já estou trabalhando demais esse ano, que eu não vou dar conta, né, até chegar no final. Eu falei assim, olha, o dar conta é de cada um, né? Mas eu sempre fui assim, né? Até a gente brinca lá que tem uns que tem TDAH, né? Hiperatividade. Mas eu sempre fui assim, muito elétrica, muito ativa, né? E passou 2 dias da campanha, eu olhei para minha filha e falei assim, ai, gente, preciso sair dentro de casa, tem que ver gente. Então, é de cada um. Então, por isso que eu falo, vou continuar trabalhando, Dani, pretensões futuras. Não gostaria de estar aqui, mas uma vez que eu estou aqui, eu tenho que trabalhar para me evoluir, né? Então, eu falo assim, não podemos ser igual caranguejo, andar de ré, né? Então, a gente tem que andar para frente, olhar para frente. E assim, o que eu tenho para dizer é, vou continuar trabalhando, mantendo o foco, e que se Deus reservou algo maior ou melhor para mim, que assim seja feita a vontade de Deus, mas sempre debaixo do propósito. E que você já deixou bem claro que você gosta muito de ajudar as pessoas, né? E que Exatamente. Quem está na política tem essa oportunidade também, Exato. né? De resolver o problema do outro, de ajudar o outro, de fazer a diferença, de salvar uma vida. Exatamente. E isso faz muita diferença, sabe? E querendo ou não, porque vai para além do fiscalizar, né? Então, assim, cada projeto que você implementa ali, não é só elaborar um projeto por elaborar, mas como que ele vai fazer a diferença lá na ponta, né? E aí eu sempre digo, não é a quantidade, é a qualidade, né? É igual quando você tem que diminuir o prato, né? Muitas vezes come pelos olhos, né? Então, é aquele para se sentir saciado. Mas se você comer pouco e com qualidade, ele vai ser muito mais eficiente, né? Do que muita comida. Sandra, para a gente ir finalizando aqui, qual é o telefone como, né, o assunto base principal hoje nosso, finalizando o mês de agosto, é Agosto Lilás, qual seria o telefone, então, para as pessoas entrarem em contato e fazer a denúncia, ou ter contato com vocês por meio da ouvidoria, lá, da sua assessoria, né? De que forma que as pessoas já podem fazer? Porque, assim, termina o mês, mas o trabalho continua, né? Exato. Não é só no mês de agosto. Então, hoje nós temos o número da Câmara. Nós vamos deixar aqui para vocês vão pôr ele embaixo, tudo bem bonitinho, porque é o telefone da ouvidoria e as pessoas vão entrar em contato com esse número. E eu volto a frisar que nós não temos ainda um número fixo da Procuradoria. Está chegando esse número e assim que tiver a gente vai estar encaminhando para vocês também, até porque para vocês também encaminharem e ter acesso às pessoas que procurar buscar aqui o CDL, né, os lojistas de uma forma geral, saber qual que vai ser o número. E eu vou estar encaminhando, Dani, então esse número para vocês, da ouvidoria hoje da Câmara,
e aí que as pessoas possam realmente entrar em contato, que é esse número que vai passar embaixo. E assim, as entidades, as empresas, né? A própria pessoa que quiser, enfim, já pode ter um apoio diante desse projeto que vocês estão começando, pode-se dizer assim, uma sementinha que está se plantando para algo mais grandioso que está sendo trabalhado. E a gente tem Sandra? acompanhado tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia o quanto esse trabalho evoluiu, sabe, Dani? Aqui ele é muito pequenininho, mas ele já está bem grandioso em todo o Brasil, né? Podemos dizer assim. E eu tenho certeza, eu comecei, né? E vão vir outros, né? Então, hoje, a Procuradoria sou eu e o seu Enio é meu adjunto, né? Que é o vereador adjunto. E ele é um mandato por 2 anos, mas lembrando que a Procuradoria, ela é sempre coordenada por uma vereadora mulher, né? Então, nós temos que trabalhar aí para termos mais mulheres, né? E não é a intenção que fique permanente a mesma mulher sempre nos mandatos, assim, que possa ser feito, né, uma nova eleição e que tenha uma outra presidente, uma outra coordenadora. Não havendo, permanece a mesma, só esclarecendo isso. Mas hoje a gente precisa ampliar esse número de mulheres dentro da Câmara de Vereadores. Sandra, agradeço a sua participação aqui. Também deixo espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui, de compartilhar aí uma tarde maravilhosa com você, Dani, e ao CDL, né, na pessoa aí do presidente, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse trabalho que nós temos desenvolvido aí à frente da Câmara de Vereadores, com a Procuradoria da Mulher, né? E que o nosso principal objetivo é realmente aí dar o respaldo para a sociedade, para as mulheres que são vítimas de violência, e não só para elas, né? Mas também para a criança, para o idoso, para aquele homem que ele se sentiu também, que ele sofreu algum tipo de violência por sua companheira, e ele frisando que não é só a violência doméstica, é qualquer tipo de violência. Que ele possa estar nos buscando e que a Câmara de Vereadores, ela não vai se eximar aí de cumprir o seu papel, de fazer o encaminhamento e acompanhar e fiscalizar. Ok, Sandra, muito obrigada pelas suas informações. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Eu vou te esperar. Tchau, tchau.